Muito bem, amigo telespectador, voltamos então para o seu boletim de esporte aqui pela Terceira Via TV, Campos Macaé, Rio das Ostras, melhor imagem também em HD. Fernando Antônio, alguma coisa o surpreendeu? Você dizia a mim que no jogo passado, envolvendo Botafogo e Madureira, você ficou decepcionado com Madureira pela belíssima campanha e pelo jogo com Botafogo, foi uma decepção. Ontem o Madureira confirmou e perdeu para o Fluminense depois de conseguir um empate. Aos 44 do segundo tempo acabou sofrendo um gol. Alguma surpresa para você? O Botafogo mereceu o título de campeão? Meu abraço a você, ao telespectador. Os resultados foram apertados para Botafogo, Fluminense e o Flamengo foi a grande decepção. Apenas o Vasco foi quem aplicou uma goleada sobre o Volta Redonda por 4-1 e com toda a justiça. O Botafogo venceu por 1-0 a equipe do Macaé. O Fluminense sofreu, mas conseguiu uma vitória sobre o Madureira por 2-1. Exatamente. E o Flamengo foi a grande decepção da rodada ao empatar em 0-0 com o Nova Iguaçu. Aqui pertinho, em Macaé. Em Macaé. Dentro do que se programava, do que se imaginava, o jogo do Flamengo parecia ser o mais fácil. Exatamente. E foi um jogo em que quem, na verdade, pôde acompanhar, viu o Flamengo perder uma enxurrada de gols e viu um Flamengo desesperado, principalmente no segundo tempo, em função de não conseguir o gol da vitória. Que lhe daria a taça. Exatamente, porque ele tinha muito mais proximidade em conquistar a taça do que o próprio Botafogo. Botafogo, exatamente. Bastasse ele vencer e ele não conseguiu vencer. Então, o Botafogo, por ter mantido uma campanha, eu diria, até com uma certa regularidade, e por estar sendo muito bem dirigido pelo técnico René Simões, a gente fica satisfeito em ver o título da Taça Guanabara ficar com o Botafogo. O campeonato esse ano apresentou um regulamento totalmente diferente, sacrificando inclusive os pequenos. Nós vamos ter aí uma definição de quem ocupará a segunda vaga do rebaixamento, num jogo extra entre o Nova Iguaçu e o Boa Vista. Exatamente, terminaram com o mesmo número de pontos. Mas o Boa Vista perdeu na questão do saldo de gols. Se você fizer um apanhado do regulamento das competições anteriores, hoje quem teria que descer seria o Boa Vista. Vai ter um jogo extra entre Boa Vista e Nova Iguaçu e depois nós vamos ter uma seletiva. Porque o projeto da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro é de promover uma competição para o ano que vem com apenas 14 clubes e não com 16 clubes. Até para os pequenos que estão na Série B, para subir vai ser mais difícil, porque eles vão disputar uma seletiva. E está sujeito a subir até um time só. Eu não sei o que a federação está prevendo. Eu entendo que criaram uma dificuldade de acesso muito grande. E isso eu tenho convicção que mais adiante vai causar uma certa polêmica e vai criar uma insatisfação geral por parte das equipes que estão na Série B, principalmente aquelas que postulam o acesso. Mas de qualquer forma, eu já falei e vou repetir, não adianta também ninguém ficar reclamando, porque nos arbitrais é que você tem que criar uma situação de vetar qualquer tipo de mudança no regulamento que incide numa queda de conteúdo técnico. É exatamente a oportunidade que o representante do clube tem de protestar e tudo mais. Aquele é o momento do protesto, não é depois. Claro. Mas se torna um campeonato confuso porque até para você entender o regulamento e passar para o telespectador é complicado. Pois é. Agora, Fernando, para a gente completar esse primeiro bloco, com referência ao Campeonato Carioca da Série A. Agora, vamos jogar primeiro. O primeiro colocado, que foi o Botafogo, com o Vasco, que foi o terceiro, não é isso? E o Flamengo com o Fluminense. Pelo regulamento, a tabela é Flamengo e Vasco, de uma série de 2 jogos. E Fluminense e Botafogo também numa série de 2 jogos. E depois teremos, então, a decisão do campeonato estadual. Muito bem. Daqui a pouco nós vamos voltar a falar sobre o campeonato da Série B. Rapidinho, pai bola.